É uma passagem que o Senhor me deu. Eu estava pensando, na verdade, sobre uma situação específica e Deus me levou nessa passagem. Mateus 27. Só estou olhando aqui se eu vou ler na Bíblia ou no celular. Porque eu ainda não comprei o óculos e eu estou meio ruimzinha das vistas. Acho que vai ser mesmo. Mateus 27. O versículo é a partir do 45. Né? Que fala sobre a morte de Jesus. A epígrafe é exatamente a morte de Jesus na cruz. Assim está escrito na minha Bíblia. E a partir do versículo 45, nós vamos meditar aqui em alguns versículos, até onde Deus nos der, porque Ele me deu uma diretriz aqui. E eu quero seguir, basicamente, o que o Espírito Santo fala neste dia ao nosso coração, como introdutória deste dia, para estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. E diz o seguinte: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vamos, vejamos se é Elias. Vem, salva-o. De novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir, entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Igreja, Deus na verdade me levou nessa passagem, a qual eu trouxe nesse dia, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, né? Não para pregar, mas para trazer aqui uma reflexão muito importante, eu entendo. Uma reflexão baseada em algo que durante essa semana eu fiquei pensativa. E Deus me levou a essa mensagem. Uma mensagem extremamente forte, né? É exatamente o cumprimento ali, né? Onde Jesus se entregou à morte, porque a morte não tem poder sobre ele. Mas existe um plano. E diz a palavra, eu quero trazer basicamente ali o versículo que diz que eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu.
sobre terremotos. Nós ouvimos aí, né, os noticiários, e aquele grande terremoto que aconteceu ali na Turquia, na Síria, correto? É Turquia? Na Turquia. Turquia. E eu fiquei meio que impressionada. Eu comentei com alguém, eu não estou lembrando, foi contigo, mas eu comentei? Eu não lembro. Mas com alguém eu comentei essa semana o seguinte: se atente para o que o Espírito Santo quer falar conosco neste dia, porque falou comigo. Eu comentei assim com uma pessoa neste dia. Eu falei assim, engraçado. Eu estava refletindo sobre esse terremoto e me veio um momento muito importante da história da humanidade, né? A história da Síria, da Turquia, do Brasil, mas um momento que ficou marcado na vida e na história do mundo. Você acabou de ler comigo aqui, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele se entregou à morte, houve um terremoto. E aí eu fiquei a meditar, e eu fiquei refletindo, e eu pensei assim: ele morreu, houve um terremoto, e no terceiro dia todos nós sabemos que ele ressuscitou. Entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus nos diz que devemos nos atentar para os sinais. Os terremotos, eles estão aí. Os terremotos, eles são sinais de Deus. Mas missionários, são mais de 20 mil mortos. Eu não sei quanto está no dia de hoje. Eu te digo, a palavra do Senhor diz também que naquele evento sepulcros se abriram. Pastor, e que santos quer dizer separados. Sabe o que eu entendo nessa passagem? Que aqueles que ressuscitaram eram pessoas que pela misericórdia de Deus já estão escritos no livro da vida. Eu entendo isso, porque a palavra nos diz que quem ressuscitou foi santos. Santos são pessoas separadas. Elas ressuscitaram. Nós sabemos que tinham um objetivo. O objetivo naquele momento era mostrar o poder de Deus, para que todos eles vissem como de fato eles declararam entre eles e disseram: verdadeiramente este era o Deus. E eu fiquei a meditar: mas missionário, o que tem a ver aquele evento com esse? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não nos devemos nos atemorizar, porque quantos foram mortos, sabe por quê, igreja? Porque no meio deles eu creio que há santos. Eu creio que santos serão ressuscitados. Mas, missionária, vão ser ressuscitados para andar no nosso meio? Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que eu e você precisamos nos atentar para as coisas de Deus. Os cientistas, eles estudam, falam em placas tectônicas, mas tudo foi feito pela mão de Deus. Aquele primeiro evento, pelo menos para mim, eu entendo que foi o primeiro evento no que fala-se de terremoto. Para mim foi o marcante da história da humanidade. Quando Jesus, com seu tremendo poder, ele se entregou à morte, a terra se abriu. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. O poder está sobre a mão dele. É ele que abre terra, é ele que abre mar, subiácia. E eu e você muitas vezes estamos questionando coisas muito menores. Países vindo abaixo, vidas sendo cefadas. E eu e você aqui nessa terra maravilhosa chamada Brasil. Mas ei, a palavra ela nos garante que muitas coisas no final chegariam. Maremotos, por exemplo. Então eu e você também não está escapando, porque se o Senhor quiser, ele vai ensinar a nos romper aqui no estudo.
sou pouco, igreja. Como serva do Senhor, eu preciso pregar a verdade de Jesus. Deus, Ele vai tratar com cada um de nós. Nós, hoje em dia, nós estamos vindo aí até ex-pastores, eu vou dizer assim, na doutrina evangélica diz que não há ex-pastores. Mas eu vejo, eu conheço homens que outrora estavam pastoreando e agora estão blasfemando. Estão, sabe, irmão, fazendo graça das coisas de Deus. É hora de conserto. Não há mais tempo de fazer como eles fizeram no vinagre. Ei, desce aí, se salva se tu és o Deus. É assim que eles estão fazendo com o nosso Deus hoje, tacando vinagre na boca do nosso Senhor, desdenhando, cuspindo, esbofeteando. Mas embora se levante uma cruz, Ele abre terra. Ele abre terra. Mas embora as terras elas sejam abertas, os santos serão ressuscitados. Então vamos crer nessa palavra. Você crê nessa palavra? Você acredita que o nosso Deus é que tem poder para tudo isso? Amém. Nós temos visto aí a ciência mesmo, cientista falando e pontuando que o mundo está no fio, que está no final. E cientistas que não acreditam em Deus, mas baseado na ciência que eles estudam, eles mesmos dizem que o mundo está por um fio. Então eu vou falar aqui baseado no cientista. Se esse fio chegar hoje, como será? Eu continuo aqui. Eu continuo crendo nesse Deus. Eu continuo crendo que isso tudo passará, mas existirá uma vida onde eu e você iremos morar na glória com o Senhor Jesus. Amém? Recebe esse se você quer morar com Ele e aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória. Ele é maravilhoso, né?